noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu vou ler um texto que se encontra em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico Desejamos. Vocês aí na sua casa e nós aqui vamos cantar todos juntos. Amém. Amém. Desejamos a tua presença, Senhor. Só queremos ouvir tua voz. Toca no Senhor, estende teu braço forte. Viemos aqui só pra te adorar. Toca no Senhor, estende teu braço forte. Viemos aqui só pra te adorar. Convidamos tua plenitude para encher esse lugar. Cantaremos aleluia, hosana sem cessar, fazendo um contracanto com os anjos celestiais. Todo meu ser canta a ti. Aleluia, aquele que venceu. Aleluia, ao que é e sempre será. Desejamos a tua presença, Senhor. Só queremos ouvir tua voz. Toca no Senhor, estende teu braço forte. Viemos aqui só pra te adorar. Toca no Senhor, estende teu braço forte. Viemos aqui só pra te adorar. Convidamos tua plenitude para encher esse lugar. Cantaremos aleluia, hosana sem cessar, fazendo um contracanto com os anjos celestiais. Todo meu ser canta a ti. Aleluia, aquele que venceu. Aleluia, ao que é e sempre será. Aleluia, aquele que venceu. Aleluia, ao que é e sempre será. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos. Nós queremos desejar a paz do Senhor, essa paz que nos traz alegria, nos traz segurança, que realmente esta paz invada o nosso coração e que cada um de nós possa buscar a presença do nosso Deus nesta noite, quarta-feira, dia de culto, dia de louvar a Deus. É claro que todos os dias são momentos, são oportunidades que nós temos de louvar o nosso Deus, porque nosso Deus está perto. Aqui na palavra de Deus, em Isaías 55, versículo 6, diz assim, ó: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É um versículo que nós precisamos meditar um pouco sobre ele, porque ele sugere também uma certa distância. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
nós podemos achar o nosso Deus ainda. Então ele sugere-se que vai haver um tempo que vai ser difícil achar o nosso Deus. Nós precisamos invocá-lo enquanto está perto. Sugere-se também que um dia estará longe, então precisamos buscar o nosso Deus de todo o nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus presente nas nossas vidas. Louvado seja o seu nome. Quero cumprimentar os irmãos então com a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, vamos orar, vamos buscá-lo enquanto está perto. Não é mesmo, irmãos? Que Deus nos abençoe nesta noite e que a sua palavra venha encher o nosso coração de alegria, de paz, de segurança. Vamos agradecer o nosso Deus, porque o nosso Deus tem nos ajudado, tem estado conosco, tem derramado suas ricas bênçãos em nossas vidas. Nós precisamos do nosso Deus, irmãos. A vida eterna não é algo que nós podemos adquirir. Não tem como eu adquirir a vida eterna. Desejo de ter a vida eterna. Sabe, irmãos, a vida eterna ela é uma dádiva de Deus. Uma dádiva. Deus, pela sua misericórdia e bondade, nos dá a vida eterna. Por isso que nós devemos buscá-lo diariamente, em todos os momentos da nossa vida, buscando o nosso Deus, estando perto dele, obedecendo a sua palavra, meditando em sua palavra, buscando a sua presença, porque somos fracos, somos pecadores e necessitamos da presença do nosso Deus diariamente, em todos os momentos da nossa vida. Vamos fazer isso, irmãos. Uma outra coisa que nós podemos fazer e devemos fazer, irmãos, que está tão fácil de fazer agora, é divulgar a sua palavra. Nós temos este link que recebemos aí nas quartas-feiras, nos domingos, o link dos cultos que nós prestamos a Deus. Vamos enviá-los para os nossos amigos, para os nossos parentes. Quem que não tem um parente que não conhece a palavra de Deus, né? E amigos, então, amigos que necessitam de uma palavra. Nós podemos divulgar, fazer a nossa parte, divulgar a palavra de Deus, buscar essas pessoas que necessitam de uma palavra de apoio, uma palavra de segurança para as suas vidas. Nós podemos fazer isso. Aproveite esta oportunidade, irmãos. Amém? Vamos invocar a presença do nosso Deus em oração, iniciando assim este culto de louvor ao nosso Deus nesta quarta-feira. Feche os teus olhos e ore comigo neste momento de oração. Querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos, Deus amado, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá, Deus bendito, de podermos falar contigo, Senhor, de buscá-lo, porque o Senhor está perto, o Senhor está conosco, e nós agradecemos, Deus amado, esta oportunidade que o Senhor nos dá de fazer isso, Senhor. Queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, te pedir que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, nossos pecados, Deus amado, porque somos pecadores. Necessitamos, Senhor, da Tua presença, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, então, venha e invada o nosso coração e que nesta noite, Senhor, nós possamos nos colocar diante de Ti, colocando o nosso coração, as nossas vidas diante do Senhor, te pedindo que o Senhor molde, Senhor, as nossas vidas e que nós possamos melhor te servir em todos os momentos, Senhor, buscando santificação na Tua palavra, buscando, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra está perto também, e nós podemos falar contigo, Deus querido, e a Tua palavra fala conosco também em nossas vidas, ó Deus. Louvado seja, Deus, o Teu nome, pela Tua bondade, Tua misericórdia, por todas as bênçãos recebidas das Tuas mãos. E nesta noite, nós queremos também, Senhor, interceder pelos nossos amados irmãos, nossos queridos, Senhor, a Tua igreja que se reúne nesta noite
para louvar o teu santo e bendito nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós podemos falar contigo, Senhor. Como é bom poder ter o Senhor perto das nossas vidas. Como é bom, Senhor, poder encontrar o Senhor em todos os momentos que nós te buscamos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta dádiva, Senhor. Muito obrigado pela dádiva da vida eterna que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, Senhor, que um dia nós estaremos com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, abençoa a tua igreja reunida neste momento, Senhor. Abençoa os irmãos que conosco se reúnem neste momento para buscar a tua face, Senhor. Os nossos amigos, os nossos parentes, aquelas pessoas que necessitam de uma palavra que venha da boca do Senhor. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus amado, porque nós podemos encontrá-lo em todos os momentos, Senhor. Abençoa, Senhor, os presbíteros da tua casa, da tua igreja. Abençoa, Senhor, os diáconos, os irmãos que se reúnem, Senhor, conosco neste momento, Senhor. Abençoa aquelas pessoas que necessitam de ti, Senhor, de uma cura, de uma bênção, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque Senhor, nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos, Senhor. A tua palavra diz isso. A tua palavra nos ensina isso e nós cremos nisso, Senhor. Obrigado, Deus amado, por este dia, por esta hora que o Senhor nos concede, Senhor. E agora também te pedimos uma bênção especial, Senhor, para o pregador desta noite. Que nesta noite, Senhor, ele seja usado poderosamente para trazer uma mensagem para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a vida da sua igreja, Senhor. Venha, Senhor, com o teu Santo Espírito, venha encher, Senhor, o nosso coração de paz, de alegria com a tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento de oração, de culto que o Senhor bondosamente nos concede. Senhor, aceita, Senhor, as nossas vidas, aceita, Senhor, a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a oração de intercessão, né? Mas antes eu gostaria de ler em Salmos 34, verso 17. Diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Não está falando que livra de algumas, livra de todas, né? Então nós vamos estar orando, eleve seu pensamento a Deus. Ó Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque a tua presença, Senhor, nos acompanhou durante todo o dia. Obrigado, Senhor, porque seus anjos nos protegeram, nos ajudaram e estamos aqui cultuando o teu santo nome. Ó Deus, o teu povo busca e clama pela tua misericórdia, Senhor. Abençoa os doentes. Ó Senhor, estende a sua poderosa mão. Aqueles que já não têm esperança, aqueles que estão com doenças graves, que têm os seus órgãos debilitados. Ó Senhor, alcança essas pessoas com sua mão poderosa, Pai, porque para o Senhor nada é impossível. Abençoa as pessoas que estão com problemas de emprego. Ó Pai, o Senhor sabe, o Senhor nos prometeu que daria o pão nosso de cada dia. E o Senhor já tem dado o pão para essas pessoas. Mas o Senhor diz também que com o suor do seu rosto iria conseguir o pão, né? Ó Senhor, abre as portas de emprego para as pessoas que precisam, meu Pai. Elas precisam estar trazendo o sustento para as suas casas. E o pão o Senhor é que dá através do trabalho. Santo Deus, abençoa o teu povo que clama pelo teu nome, Pai. Tua palavra diz que aqueles que esperam, que o Senhor ouve aqueles que esperam em ti.
Ó Pai, nós não esperamos, nós não confiamos assim, totalmente em medicina, em advogados, em juízes. Todos esses profissionais seguem a Tua vontade. A nossa esperança vem de Ti, ó Pai. O Senhor é que capacita as pessoas para estarem atuando em favor de outras. Então esteja, Senhor, orientando todas essas pessoas a estarem dando o remédio certo, a estarem achando as saídas certas diante da lei. Precisamos de Ti, Senhor, esperamos em Ti. Não confiamos em nossa própria força, não confiamos em nada que não seja o Senhor, porque tudo vem de Ti. As nossas vidas estão em Suas mãos, Senhor. Alcança todos esses necessitados, enfermos, visita a cada um deles. O Senhor sente as nossas dores, o Senhor sente as nossas aflições. Então, o Senhor, antes de nós pedir, o Senhor já entendeu toda a situação, o Senhor já sabe toda a situação. E o Senhor é um Deus poderoso, um Deus de misericórdia. Para o Senhor nada é impossível. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Formosa. Saúdo a todos os irmãos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu sou muito grato pelo convite feito a mim através da irmã Claudete. A William e Claudete foram os nossos padrinhos de casamento. Meu nome é Pércio Coutinho, casado com Tânia, e nós nos casamos nesta amada igreja em janeiro, dia 17 de janeiro de 1987. Então faz bastante tempo. Aí nós tivemos um tempo muito maravilhoso, dos 13 anos até 26 anos de idade, quando membro dessa igreja, juntamente com os meus pais, meus irmãos, ajudamos a construir um pouquinho da história. Estou muito grato pela vida do pastor reverendo Gilberto, o qual eu soube que está pastoreando novamente a igreja. Que Deus o abençoe. Meu abraço a todo o conselho da Igreja Presbiteriana Independente em Vila Formosa e a toda a igreja também. Meus irmãos, eu trabalho no Instituto Bíblico Peniel, que faz parte da Missão Novas Tribos do Brasil, e aqui somos professores, né? Minha esposa e eu sou diretor da escola e trabalhamos aqui há 30 anos. Então nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos usado para treinar obreiros, preparar pessoas para irem para o campo missionário e também em vários outros trabalhos onde Deus os dirigir. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos no livro de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16. Nós sabemos que a nação de Israel foi a nação escolhida por Deus, a nação que Deus dirigiu. Deus acompanhou a nação desde o seu nascimento, e o capítulo 16 nos fala de modo muito poético, brilhante e bonito a respeito dessa nação, quanto ao nascimento da nação. A nação que começou através de Abrão, que nem era judeu, porque Deus ia começar através dele, e de Sarai, a nação de Israel. E é colocado nesse capítulo de uma maneira poética, linda e de certa forma trágica também, como que a nação de Israel começa igualzinho um bebê, sendo tirado da barriga de sua mãe e tendo todos os cuidados e crescendo e se tornando uma jovem muito bonita. Mas essa jovem,
bonita, ela não amou ao seu marido. Ela, pelo contrário, ela se envolveu com prostituição, ou seja, ela tornou-se infiel ao seu Deus e começou a andar com outros homens. E aqui é uma figura, evidentemente, da nação de Israel buscando outras nações, outros reis como o seu próprio Deus, o seu próprio marido. E dessa forma, então, a nação de Israel muito envergonhou ao próprio Deus e tornou-se adúltera. E o Senhor acaba tendo nojo da nação, porque a nação se tornou infiel. E a nação é vista como a filha de Canaã, e tendo como irmãs Samaria e Sodoma, ou seja, a nação de Israel se torna como os outros povos. O que esse texto enorme, porque são 66 versículos, nos ensina a respeito do crente hoje, da igreja. Nós temos muito aprendizado aqui e nós não podemos ficar em todos os versículos, mas eu gostaria de enfatizar 3 versículos, o versículo 43, o versículo 45 e o versículo 47, Ezequiel 16, versículos 43, 45 e 47. Bem, podemos pensar nesse texto e aplicar para as nossas próprias vidas como o desprezo para com Deus. Sim, o crente pode desprezar Deus com as suas atitudes. O crente pode desprezar Deus através do namoro que ele tem para com esse mundo, do adultério que ele pratica ao amar esse mundo. O Senhor Jesus nos alerta a respeito disto. O apóstolo amado, o apóstolo João, ele também nos alerta sobre o amor ao mundo. E através desse texto e das aplicações que o próprio Espírito Santo fizer na sua vida, você vai encontrar uma grande necessidade de corrigir a sua vida naquilo que eventualmente ou porventura você esteja praticando, ou seja, a infidelidade espiritual, a prostituição espiritual. Nesse caso, se você estiver numa situação dessa, eu apelo para você, com amor, pela palavra de Deus, que você repense a sua vida, que você pense como que você está andando como crente e como cidadão deste mundo, para que você não faça um jogo duplo, que você não se torne uma pessoa em que parece que ama ao seu amado, ao seu Deus, a Jesus Cristo, mas você está flertando com amantes, ou seja, com as coisas deste mundo. Eu não quero dar uma lista. Vocês têm o pastor de vocês para cuidar, o conselho de vocês para cuidar da igreja espiritualmente, e eu não quero dar uma lista do certo e errado, sim ou não, o que pode, o que não pode. Não, você deve consultar o seu Deus, ler a palavra dele constantemente, fazer uso dela e em oração, e também aceitando os conselhos daqueles que andam com o Senhor, você faça na sua vida um padrão para você viver nesse mundo. Deus vai te orientar em várias situações e certamente Ele tem para você todas as orientações necessárias. Então eu creio nisto e eu acredito que os irmãos também creem nisso porque vocês são ensinados na palavra do Senhor. Bom, ao falar do nascimento, do cuidado, desde bebê até a puberdade, até se tornar uma jovem bonita, até se casar com o Deus de Israel
e se tornar, infelizmente, depois uma meretriz, porque se vendeu para outros deuses, tornando os seus filhos como combustíveis para os sacrifícios idólatras. Nós sabemos que o rei Salomão foi grande culpado disso, casando-se com tantas mulheres e dessa maneira trazendo a idolatria para a nação de Israel. Foi muito triste isso, mas infelizmente isso também continuou e foi curado, essa idolatria foi curada pelo cativeiro. Quando Deus leva o povo de Judá para o cativeiro, quando o povo volta curado da idolatria. Depois tiveram outros problemas de legalismo até os dias de Jesus, como os irmãos que leem a Bíblia sabem bem. Mas vamos ver como acontece esse desprezo para com as coisas de Deus. O desprezo para com Deus ou para com as coisas de Deus acontece por vivermos sem lembrar das bênçãos de Deus. Acontece também por vivermos como o mundo vive. E acontece também quando nós vivemos pior do que o próprio mundo, se é que isso é possível num crente viver pior do que o mundo vive. Então vamos ver no versículo 43 de Ezequiel 16, alguém vivendo sem lembrar das bênçãos de Deus. O versículo 43 nos diz: visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor Deus, e a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. A nação de Israel estava vivendo de uma maneira sem preocupação para com as coisas de Deus, não estava se lembrando de Deus. Nós lemos lá em Mateus 23:37, assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O Senhor Jesus já havia alertado a nação de Israel sobre ele querer trazer a nação de Israel junta para a adoração verdadeira, mas Jerusalém não quis. Quantos crentes se desviando da palavra de Deus ou já desviados são alertados pelos irmãos em Cristo a que retornem para essa asa protetora da igreja, essa asa protetora do Senhor Jesus Cristo, essa asa protetora dos irmãos. Mas eles não querem, muitos deles não querem, e eles estão sofrendo e vão sofrer as consequências por não se lembrarem das bênçãos de Deus. Alguns deles estiveram no nosso meio, nem salvos foram. No entanto, há alguns que por algum desânimo, alguma chateação, se desviaram e que precisam ser trazidos de volta. Vamos orar por eles. E se você for um deles, que você aceite o convite do Senhor através dos irmãos para que você volte a viver lembrando das bênçãos maravilhosas do Senhor. Mas também há outra maneira de desprezar a Deus e as coisas de Deus, vivendo como o mundo vive. No versículo 45 nós lemos: tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. Ou seja, o pai e mãe da nação de Israel, porque a nação de Israel vivia naquele território de Israel, que era chamado Canaã, eles tinham esses como pai e mãe, ou seja,
os heteus e os amorreus, que eram nações pagãs, nações que viviam longe de Deus. E ele faz uma ilustração também com a nação de Israel sendo aparentada de Sodoma e de Samaria. Sabemos que Samaria era uma mistura de crenças e Sodoma dispensa apresentação. Deus destruiu Sodoma devido à sua perversidade. E assim estava também a nação de Israel. No versículo 46 nós lemos: E tua irmã, a maior, é Samaria, que habita à tua esquerda, com suas filhas. E a tua irmã, a menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. O Senhor Jesus já havia nos falado também a respeito de viver como o mundo, ou viver preocupado como o mundo vive. Lá em Marcos 4,19 nós lemos assim: Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quantos dos nossos irmãos estão sufocados com as suas ambições, sua corrida pelo sucesso, sua corrida profissional, todas essas coisas que em si mesmo não são erradas, porém, ao tomar o lugar da adoração a Deus e ao serviço de Deus, essas coisas se tornam ambições malignas e elas sufocam a palavra de Deus. E a nossa vida fica infrutífera. E a palavra de Deus se torna para nós também infrutífera. Então essa é uma outra maneira, um modo de desprezar a Deus, quando nós vivemos como o mundo vive. Lucas 21:34, o Senhor Jesus disse: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Infelizmente, há pessoas vivendo na embriaguez, vivendo nas imoralidades sexuais e vivendo nas preocupações deste mundo. Isso não combina com o crente. Infelizmente, alguns têm vivido dessa maneira. E viver assim como o mundo está vivendo é nos tornarmos aparentados de Samaria, de Sodoma, dos heteus. E isso não é bom, isso não é agradável, porque Deus está desprezando este mundo. E nós, como crentes, somos amados do Senhor. Não despreze a Deus vivendo sem lembrar das bênçãos de Deus. Não despreze a Deus vivendo como o mundo vive. E pior ainda, não despreze a Deus vivendo de uma maneira piorada. Ou seja, há alguns que se dizem crentes que vivem pior até do que o mundo. Infelizmente, há pastores que não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. Há alguns pastores que amam mais ao dinheiro do que a Deus. E há pastores que estão desviando o rebanho de Deus através de seus liberalismos, através do seu compromisso para com o mundo. Então nós somos alertados hoje pela palavra de Deus a não vivermos como Israel viveu. É possível viver pior do que o mundo? Veja o versículo 47. Ezequiel 16, 47. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo as suas abominações, mas, como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os seus caminhos. Como é possível a nação de Israel, eleita por Deus, amada por Deus, cuidada desde o nascimento até a juventude, se tornar assim totalmente desviada do Senhor? Sim, se você não cuidar, você começa a adentrar ao mundo e o mundo começa a adentrar a sua vida e vocês se tornam uma coisa só.
E aí você desprezando ao seu amado Salvador Jesus Cristo, desprezando ao seu amado Pai Celestial e desprezando a atuação do Espírito Santo na sua vida, você já não dá mais importância para as coisas de Deus. E aí você despreza Deus completamente e acaba vivendo pior do que o mundo. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola daquele administrador infiel, lá em Lucas capítulo 16, e no versículo 8 ele diz assim: E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou seja, aquele homem foi muito esperto, fazendo aquele negócio porque ele tinha traído ao seu senhor nos negócios, e ele foi cobrando aqueles devedores e fazendo uma negociata para que ele pudesse ter oportunidades futuras. E o Senhor Jesus nos fala que os filhos deste mundo, eles são mais astutos, mais espertos do que nós. Se você se considera um ingênuo nesse mundo, amém, graças a Deus. Porque o dia que você se tornar muito esperto nesse mundo, você está igual aos incrédulos. Mas nós, os crentes, não. Nós somos pessoas, como o Senhor Jesus disse, nós somos simples como as pombas. Mas Ele também disse que devemos ser astutos como as serpentes. No entanto, nós, os crentes, nós não temos a astúcia que o mundo tem. E nem devemos ter. Porque o Senhor nos chamou para a santidade e o mundo não vive na santidade. Deus nos chamou para vivermos em amor uns aos outros e a palavra de Deus. E o mundo não ama a Deus, a palavra dele, nem as coisas dele, nem o povo de Deus ele ama. Sendo assim, nós não deveríamos viver como o mundo e, claro, não deveríamos viver pior do que o mundo vive. Em João 12, 25, o Senhor Jesus também nos diz: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então, se você é muito achegado ao mundo, muito amante do mundo, muito à vontade neste mundo, você está amando a sua vida. E o que vai acontecer? Você vai perder a sua vida. Se não é um salvo em Cristo Jesus, vai perder eternamente para a condenação eterna. Agora, se é um crente que está flertando com as coisas do mundo, você vai perder a alegria, a comunhão com os irmãos, as bênçãos de estar com o povo de Deus, vai perder o conhecimento da palavra e vai perder a capacidade que Deus dá para o crente de ter respostas de oração. Você quer isso para a sua vida? Eu acredito que não. Portanto, nós estudamos Ezequiel 16, quando nos alerta do perigo de desprezarmos a Deus, ao seu povo e as coisas de Deus. Não viva sem lembrar das bênçãos de Deus. Lembre de como Ele te resgatou. Lembre como que a palavra do Senhor te alcançou. Lembre do povo de Deus, como que o povo de Deus te abençoou, te ajudou na caminhada cristã. Não viva como o mundo vive. O mundo tem padrões que não combinam com os padrões da palavra de Deus. Portanto, nós fugimos do mundo. E claro, não viva pior do que o mundo, mas se você flertar, namorar, se apaixonar pelo mundo e andar nos seus caminhos, você vai acabar superando até a maneira como os incrédulos vivem. E Deus não quer isso para a sua vida. Que Deus os abençoe esta amada igreja, que a palavra de Deus seja
o centro dessa igreja, que Cristo Jesus seja aquele que conduz a esse rebanho. Que Deus abençoe grandemente a vida do pastor dessa igreja, o reverendo Gilberto, e a todo o conselho da igreja. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite e que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite e que Deus os abençoe nesse período em que há muitas restrições até para se reunirem na igreja. Que o Senhor fortaleça os seus corações. Amém? E Deus os abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, ao findar deste culto, estaremos fazendo uma oração e impetrando a bênção apostólica. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos, Senhor, ao findar deste culto, agradecer-te, Senhor, porque Tu estiveste, Senhor, conosco, Tu estiveste, Senhor, com todas as pessoas que participaram deste culto, Senhor. E queremos agradecer-te, Senhor, pela Claudete, pela Laurinha, que organizaram, Senhor, o culto, selecionando, Senhor, as músicas, as pessoas que cantaram, selecionando, Senhor, as orações, as pessoas que fizeram orações. Queremos agradecer-te, Senhor, por todas as pessoas que participaram, Senhor, porque enquanto, Senhor, elas estiveram orando, nós também oramos, Senhor, e confirmamos as suas orações. As pessoas, enquanto elas cantavam e tocavam instrumentos, nós também, Senhor, estivemos cantando e te adorando, Senhor. Queremos agradecer-te, Senhor, pela palavra, Senhor, que foi trazida, Senhor, uma palavra, Senhor, edificante, que certamente vai servir, Senhor, para a nossa divulgação da palavra, Senhor, para a nossa prática, Senhor, da palavra. Queremos agradecer-te, Senhor, e pedir a tua bênção sobre a IPI de Vila Formosa, de todos os membros da igreja. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor abençoe o pastor Gilberto, que é o presidente do conselho. Que o Senhor abençoe o conselho, Senhor, da nossa igreja, todos os presbíteros e as suas famílias. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor abençoe o departamento de diaconia, Senhor. Abençoe o departamento de música também da nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando. É a oração que fazemos e te agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o amor do nosso Deus e Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, e que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.